Bom, gente, bem-vindo a mais uma aula da Escola de Adoração. A gente está falando sobre esse tema, a vitória da gratidão. Espero que você tenha sido abençoado até agora, ainda tem muito mais para a gente ir. E a gente começou vendo sobre a oferta de manjares, sobre as outras ofertas que são feitas em conjunto com a oferta de manjares. E a gente foi vendo os elementos da oferta de manjares. E hoje nós vamos para esse último elemento, que é o sal. E o sal, você sabe, na Bíblia e na cultura antiga, ele tinha vários propósitos. Ele era usado para tempero, ele era usado para conservante, para antisséptico, era unidade de troca. E o sal também era usado nas ofertas cerimoniais, por causa do seu significado, por causa desse significado de ser conservante, de ser tempero. E aí Levíticos capítulo 2, verso 13, está aqui na tela, vai dizer assim pra gente: toda oferta de manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás o sal. E quando a gente olha para a vida dos sacerdotes, quando o povo dava ofertas aos sacerdotes, quando eles recebiam essas ofertas, isso lembrava eles de algo muito específico, que está lá em Números 25, verso 12 a verso 13, que é a questão do ofício deles de sacerdote. Que eles seriam sacerdotes, que esse ofício de sacerdote seria algo perpétuo. E a gente entende hoje, quando a gente olha lá em Pedro deixa isso muito bem registrado, 1 Pedro 2,9, que nós somos reis e sacerdotes. Então a gente vai aplicar tudo isso nessa questão de nós sermos sacerdotes, na questão do sal sendo aplicado em toda a nossa vida, em toda essa oferta de manjares, para que a gente entenda que o sal era símbolo de uma aliança. Não era somente símbolo de um tempero ou de um conservante. Para as ofertas cerimoniais, o sal era símbolo de aliança. Números 18, 19 diz assim: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti e aos teus filhos e a tuas filhas contigo por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta para ti e para a descendência contigo. Ou seja, quando Deus estava falando isso para os sacerdotes, ele estava falando, é direito de vocês perpétuo. Eu estou fazendo isso, marcando essa aliança com sal, porque sal é conservante. Sal naquela época era conservante, então fala dessa perpetuidade. Olha só 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5, que diz assim: não vos convém saber que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e aos seus filhos, por uma aliança de sal. Então o sal, gente, na Bíblia nos lembra da aliança. E o que a aliança quer nos mostrar? A aliança nos fala de compromisso. Deus tem um compromisso perpétuo com a sua palavra. Deus tem um compromisso perpétuo com aquilo que sai dos seus lábios. Aquilo que aquilo que sai dos seus lábios não volta para ele vazio. Isaías 55. Por quê? Porque ele tem uma aliança com a sua palavra. A Bíblia diz que todas as promessas dele têm o sim e o amém. Por quê? Porque ele tem uma aliança com a sua palavra. E o sal representava justamente isso. O sal representava essa adição de conservação. É como se Deus estivesse conservando a sua própria palavra. Para fazê-la cumprir, o que Deus queria fazer era conservar a sua palavra. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Nós precisamos desse ingrediente na nossa vida de gratidão, para que a nossa vida de gratidão seja uma vida que seja conservada. Você entende isso? Nós precisamos disso. Quando a gente fala de compromisso, de aliança, essa aliança de sal era algo indissolúvel. Entenda isso. Deus não pode ir contra a sua própria palavra. Deus não vai contra os seus próprios princípios. Bom, se ele colocou Davi no trono,
e ele disse que ele não revogaria isso, ele vai com a sua palavra. A palavra de Deus não muda. Sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será para você. Você está conseguindo conectar isso comigo? Quando a gente fala desse compromisso de Deus, a gente fala da sua fidelidade. Se a gente está lembrando então da aliança de sal, que era também feita ali junto com a oferta de manjares, o que a gente tem que lembrar? Qual deve ser mais esse elemento da oferta de manjares? A fidelidade de Deus. Eu preciso estar constantemente me lembrando que Deus não muda. Você não já está crescendo isso no teu coração, não? De você dar graças a Deus, agradecer aí Deus onde você está, pela sua fidelidade. Nós vimos que a oferta de manjares representa o quê? Representa a generosidade de Deus. Agradecer a Deus pela sua generosidade, pela sua bondade. E agora nós estamos adicionando o sal que fala da sua fidelidade. Olha, a palavra fidelidade, ela pode ser traduzida da seguinte maneira: permanecer leal, consistente. Vai só lembrando da figura de Deus na sua vida e vai lembrando que ele permanece leal. Ele é consistente, ele é digno de confiança, ele é firme. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Deus continua firme. Olha só, base para a gente ser grato. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Deus continua firme, Deus não muda. Ei, o mundo pode estar caindo ao nosso redor, é por isso que a gente se pega a ele. É por isso que o salmista chama ele de o rochedo da sua salvação, porque ele é firme, de quem se pode depender, dedicado, comprometido, devoto. Deus é devoto à sua própria palavra, em quem se pode acreditar, com uma crença inabalável. O fiel também pode ser tido como aquele que uma pessoa tem uma crença inabalável. E aí eu me lembro de 2 Crônicas, eu estava me preparando, e eu me lembrei de 2 Crônicas, capítulo 20, você pode abrir lá comigo? 2 Crônicas, capítulo 20, e você lembra de Josafá, dessa história de Josafá, e você lembra que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Josafá teve medo, né, porque o exército deles era menor, e a situação ela vem justamente para nos confrontar, gente. Talvez você esteja vivendo aí numa situação onde essa situação está aí justamente para te confrontar. Mas diz aqui que Josafá buscou o Senhor, e que o Espírito de Deus falou a esse homem, ó, verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ou seja, uma pessoa comprometida. O levita era uma pessoa comprometida em servir a Deus. Ei, toda vez que nós somos comprometidos em servir a Deus, Deus encontra em nós oportunidade para nos usar. Aleluia! E aí ele começou a falar, e o Espírito de Deus vai falando, vai enchendo o coração deles, vai enchendo o coração deles. Então, verso 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e eles começaram a adorar a Deus. E Josafá colocou os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. E eles se levantaram de manhã cedo, e Josafá falou, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Ou seja, ele coloca as duas coisas juntas. Crer em Deus e crer na palavra que está sendo proferida. Crer na pessoa de Deus e crer na palavra que está sendo anunciada. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Aleluia! Por quê? Porque é Deus falando conosco e nos mostra a fidelidade de Deus. E aí, ele se aconselhou com o povo, ordenou cantores, verso 21, para que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, olha só, gente, à frente do exército. Não estava lá atrás, num cantinho, a gente não está falando que os músicos aqui são mais especiais do que qualquer outra pessoa. Não, estou falando que existia uma posição onde eles iam à frente. Ou seja, o louvor da nossa vida tem que ir à frente. E a ansiedade vai ficando para trás, aleluia. E as preocupações vão ficando para trás.
Ele colocou à frente. Por quê? Porque primeiro nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Ainda nós estamos falando sobre a fidelidade de Deus. Por quê? O que eles cantaram? Marchando à frente do exército. Louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A gente está falando que o sal é símbolo da aliança e que mostra a sua fidelidade. A palavra misericórdia aqui é a palavra hesed. E hesed significa um amor leal. Lembra que nós vimos que um dos significados da palavra fidelidade é permanecer leal. A palavra hesed significa um amor leal, um amor constante, significa misericórdia, significa aliança. O que eles estavam cantando? Gente, isso aqui era justamente uma oferta de sal, sendo regada naquela oferta de manjares de ações de graças que eles estavam trazendo. O que eles estavam lembrando? Rendei graças ao Senhor, oferta de manjares, porque a sua misericórdia dura para sempre, oferta de sal. Eles estavam fazendo aquilo ali, estavam juntando a gratidão, lembrando a eles por que eles estavam agradecendo a Deus. Porque Deus era firme nas suas promessas. Porque Deus era constante no seu caráter. Aliás, um dos frutos do Espírito é a fidelidade. Por quê? Porque nós temos Deus habitando dentro de nós e Deus é fiel. Aleluia! Como diz o pastor Ed, você já deve ter visto isso aí nas combis, né? Nos caminhões. Deus é fiel. Mas mais do que carregar isso no nosso carro, nós devemos carregar isso nos nossos lábios, nós devemos carregar isso no nosso coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eles estavam falando aqui, nós vamos agradecer a Deus. Olha só, a palavra que está aqui como render graça, a gente já estudou isso no nosso primeiro módulo, fala de dar graças de maneira alta. Eu anotei isso aqui na minha Bíblia, veja aqui no verso 19, que diz que dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor. E a palavra louvar aqui é a palavra halel, nós também já vimos essa palavra, de maneira apaixonada, não é de qualquer maneira, gente. Como é que eles deram graça? O que eles estavam professando? Senhor, nós te agradecemos por causa da tua fidelidade. Render graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas de que maneira eles estavam louvando? De maneira apaixonada. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é constante. Porque Ele não muda. E como eles estavam fazendo isso? Em voz alta. A palavra yadá, que é a palavra para render graças, para gratidão, também significa render graças de maneira alta, de maneira onde as pessoas possam ouvir o que você está falando. A palavra yadá também significa confessar ou confessar os nomes de Deus. A raiz dessa palavra, que é yad, significa a mão que aponta a direção. Olha, estou apontando, foi Ele que fez, aleluia. Né? Foi Ele que me abençoou. Também significa como se você, o jogar da mão, como se você fosse jogar uma pedra, como se você fosse atirar uma flecha, ou seja, é algo certeiro. Eu não estou jogando em qualquer lugar. Você está entendendo que gratidão, ela tem um propósito? E quando a gente está falando de uma vida de gratidão, eu não estou falando para você fazer qualquer coisa. Ah, tá, obrigado. Não, é com uma intenção. O que nós estamos falando aqui é agradecer a Deus com uma intenção. E que intenção é essa? Bom, hoje a gente está falando sobre nós nos lembrarmos da aliança, nos lembrarmos da fidelidade. Eu acho interessante essa palavra mão, porque ela tanto dá o sentido de direção, quanto também pode ser usado no sentido de força, no sentido de poder, uma mão poderosa, o que fala do direito. Eu acho muito interessante isso, porque a mesma mão, eu anotei isso aqui nas minhas notas, a mesma mão que tem força contra o inimigo, é a mesma mão que te dá a direção, que mostra o seu amor por você. E eu sempre digo que gratidão para mim é como a mão poderosa no pescoço dos seus inimigos. Ou seja, você não fica retendo os seus inimigos para si. O que você faz com essa mão poderosa no pescoço dos seus inimigos? Você pega ele e você joga ele para fora. Uma vida de gratidão expulsa a força do inimigo nas nossas vidas.
E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, né? Falando sobre esses inimigos da gratidão. Mas o que eu quero que você entenda é que o sentido mais básico dessa palavra está falando de apontar. Lembra que nós falamos de direção? A gente falou no primeiro módulo que não existia uma palavra, né, na cultura antiga para obrigado. A palavra que eles usavam era uma palavra como essa, yadá. E yadá significa eu vou contar a outros o que você fez. Olha eu apontar. Eu vou contar a outros o que você fez por mim. E isso fala de celebrar o que o outro fez. É um outro significado da palavra yadá. Eu vou celebrar o que você fez por mim no meio das outras pessoas. E a gente ainda está falando sobre fidelidade. Quando a gente fala sobre o sal sendo colocado na oferta de manjares, e a gente está lembrando da aliança, e a aliança nos fala do compromisso, a aliança nos fala da fidelidade, e tem um outro ponto que a aliança também nos traz, segurança. Eu estou lembrando que eu estou seguro em Deus. Eu estou me lembrando que não importa o que aconteça ao meu redor, Ele estará sempre comigo. Ele me prometeu isso. Jesus ascendeu aos céus e falou, eu vou deixar com vocês o outro Consolador. Ei, vocês não vão ficar órfãos. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela certeza que eu tenho no meu coração de que Ele é um Deus fiel, de que Ele é um Deus bom, que a sua aliança, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, lembrando de quem Ele é, aleluia, e a sua aliança, que fala da sua generosidade, aleluia, dura para sempre. Glória a Deus, Deus é um Deus generoso, Deus é um Deus fiel. E nós vamos ficando por aqui. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre essas características, de como é que nós nos lembramos da pessoa de Deus na nossa vida de gratidão. Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.